Se você levar sua produção para o México, vou colocar uma tarifa de 200% em tudo que quiser vender nos Estados Unidos. Foi com essa ameaça explosiva lançada por Donald Trump que começou uma guerra inesperada entre um ex-presidente e uma das empresas mais tradicionais da América, a John Deere. Sim, você ouviu certo. A marca do trator verde e amarelo, símbolo das fazendas americanas, está no meio de uma batalha com um dos políticos mais controversos do século. E não é só sobre máquinas ou tarifas, é sobre o futuro da agricultura americana, sobre empregos, sobre orgulho nacional e talvez sobre a alma econômica dos Estados Unidos. Mas como foi que a John Deere, um nome quase sagrado no coração do campo americano, se tornou alvo direto da fúria de Donald Trump? A resposta começa com uma decisão estratégica, ou melhor dizendo, com um terremoto corporativo que sacudiu os alicerces de uma história centenária. Nos últimos anos, a John Deere vinha enfrentando um dilema silencioso. Como continuar crescendo em um mercado globalizado, altamente competitivo e sujeito a pressões ambientais, trabalhistas e tecnológicas? A resposta da empresa foi clara: expansão internacional, e não qualquer expansão. Estamos falando de descentralizar partes da produção americana e levá-las para fora, principalmente para o México, a Ásia e a América do Sul. Na superfície, parecia uma jogada comum no mundo dos negócios: reduzir custos, ampliar presença internacional, garantir acesso a novos mercados em crescimento, como Índia, Brasil, África. Mas para Trump, isso não foi apenas uma escolha de negócios, foi uma traição, uma afronta direta à sua bandeira política. Afinal, Donald Trump construiu sua base em cima de uma promessa: trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. Make America Great Again não era só um slogan, era um compromisso com os trabalhadores do cinturão industrial, com os agricultores, com a América rural que há décadas via fábricas fechando e empregos evaporando. Então, quando a John Deere, essa joia da coroa rural americana, decidiu cruzar fronteiras, Trump sentiu o golpe como se fosse pessoal. E talvez tenha sido. Em comícios lotados, Trump não perdeu tempo. Denunciou a empresa como desleal, acusou seus executivos de colocarem o lucro acima do país e lançou sua bomba retórica: uma tarifa de 200% sobre qualquer equipamento John Deere fabricado fora do solo americano. Pausa aqui, vamos pensar juntos. Qual seria o impacto de uma tarifa dessas? Estamos falando de preços nas alturas. Tratores que já custam uma pequena fortuna ficariam inatingíveis para muitos agricultores. E a própria John Deere, que depende das exportações e de insumos globais, correria o risco de ver seus lucros evaporarem. Mas por que então a empresa ousou tomar esse caminho? A resposta está no que poucas pessoas gostam de admitir: a economia global não espera por ideologias. As margens de lucro estão cada vez mais apertadas. Os custos operacionais nos Estados Unidos só aumentam, e as pressões por inovação, sustentabilidade e competitividade internacional crescem a cada ano. Para a John Deere, expandir para fora não era um ato de rebeldia, era uma questão de sobrevivência. Só que a narrativa não é tão simples, porque enquanto os executivos olham planilhas e projeções, milhares de agricultores enxergam algo diferente: um símbolo de confiança indo embora, uma promessa quebrada. E aqui nasce o verdadeiro conflito dessa história. Quem está certo? O empresário que pensa na longevidade da marca e seus investidores? Ou o político que se vê como defensor de empregos e da soberania industrial americana? A resposta talvez não seja binária, mas o estrago já estava feito. As redes sociais explodiram. Grupos de apoio ao Trump começaram a convocar boicotes contra a John Deere. Vídeos de agricultores pintando seus tratores de outras cores ou declarando lealdade a marcas concorrentes viralizaram. Em fóruns de fazendeiros, a pergunta era direta: você ainda confia na John Deere? Enquanto isso, os executivos da empresa mantinham o silêncio. Até que finalmente a John Deere se pronunciou. Não recuaria. Era oficial. O conflito estava lançado. Mas voltemos ao coração dessa história. A John Deere não é apenas uma marca. Ela está enraizada na cultura rural americana, presente em memórias de infância, em colheitas ao amanhecer, em gerações que cresceram ouvindo o motor roncar como música. Trump, por outro lado, é uma figura que mobiliza emoções extremas. Para seus apoiadores, ele é o último bastião contra a destruição da indústria americana. Para seus críticos, um populista que joga com o medo e a nostalgia. E é exatamente aí que a história ganha profundidade. Não estamos falando apenas de economia ou política, estamos falando de identidade. Quando a John Deere escolhe abrir fábricas fora dos Estados Unidos, ela está apenas reagindo a uma pressão econômica legítima? Ou está, como acusam seus detratores, abrindo mão do seu compromisso com a América? E Trump, ao ameaçar a empresa com tarifas impagáveis, está defendendo empregos ou alimentando uma guerra ideológica que pode custar caro a todos? Enquanto essas perguntas pairam no ar, uma coisa é certa: o campo americano está dividido, e talvez pela primeira vez em muito tempo, os agricultores, que antes podiam contar com uma marca e um presidente, agora se veem forçados a escolher um lado. De um lado, a tradição; de outro, a transformação; de um lado, a lealdade; do outro, a lógica do mercado. E no meio de tudo isso está o futuro, não apenas o da John Deere, mas de toda uma indústria, de toda uma forma de vida. Será que a empresa conseguirá manter sua alma americana, mesmo produzindo fora do país?
Será que Trump vai conseguir dobrar um dos gigantes do setor privado com pura pressão política? E mais importante, quem realmente vai pagar essa conta no final das contas? Porque quando tratores ficam mais caros, não é só a empresa que sofre, são os pequenos e médios produtores, é o preço da comida na mesa, é a sustentabilidade de comunidades inteiras que dependem da agricultura. Este é apenas o começo de uma história que pode mudar a forma como entendemos o papel das grandes empresas, o poder dos líderes políticos e o equilíbrio frágil entre patriotismo e globalização. A John Deere não está apenas enfrentando um ex-presidente, ela está enfrentando o peso de ser símbolo nacional em um mundo onde fronteiras econômicas estão cada vez mais borradas, e o que acontecer nos próximos capítulos dessa guerra pode definir o destino de toda uma era agrícola. Se eles acham que vão levar empregos americanos para o México e ainda lucrar vendendo aqui, estão muito enganados. Vamos colocar uma tarifa de 200% em tudo que a John Deere tentar trazer de fora. Vamos proteger a América. Foi com essa frase, disparada ao vivo diante de milhares de apoiadores em um comício no Iowa, que Donald Trump fez o que sabe fazer melhor: transformar uma decisão corporativa em uma batalha pessoal e política. A expansão internacional da John Deere, que muitos consideravam uma manobra corporativa comum, virou o novo alvo da máquina de retórica de Trump. Mas o que viria a seguir não era só mais uma bravata. Era uma estratégia com potencial para reconfigurar por completo a relação entre política e grandes corporações nos Estados Unidos. Imagine a cena: fazendeiros, caminhoneiros e famílias inteiras assistindo à transmissão, sentados em suas salas, ouvindo Trump prometer ensinar uma lição à gigante dos tratores. A multidão grita, cartazes de Make America Great Again balançam no vento, e o nome John Deere se transforma ali de símbolo de tradição americana em símbolo de traição na boca de um ex-presidente em campanha. Mas o que significa, na prática, uma tarifa de 200%? Vamos traduzir isso para o seu dia a dia. Se um trator John Deere importado hoje custa cerca de $250 mil, um valor já elevado para qualquer produtor, com a tarifa de Trump, esse mesmo trator saltaria para $500 mil, ou mais, um trator, $500 mil. Agora pense no pequeno produtor rural, como o senhor. Donnie, um fazendeiro de terceira geração do Kansas, que apareceu em uma reportagem local semanas após o discurso de Trump. Ele estava economizando há 2 anos para trocar seu trator antigo, já com mais de 10 mil horas de uso. Com a tarifa, o sonho dele virou fumaça. Se esse preço subir do jeito que estão falando, eu simplesmente não posso comprar. Isso não é só um trator, é meu sustento, disse ele à repórter, segurando a aba do chapéu com uma expressão de quem entende que dessa vez a política chegou direto ao seu campo. E é aí que começa a ficar mais complicado. Trump não estava apenas criticando a John Deere, ele estava dando um recado a todas as empresas americanas: se você ousar sair do país, vai pagar. Literalmente, a tarifa não era só uma medida econômica, era uma espada simbólica fincada no coração do debate sobre patriotismo corporativo. Aos olhos de Trump, a empresa que nasceu no solo americano, que cresceu com os pés na terra do campo, estava virando as costas para o país que a criou. Era quase uma questão de honra, e como sempre, ele sabia usar isso para inflamar suas bases. Mas do outro lado, na sede da John Deere, o clima era diferente. Executivos preocupados, assessores jurídicos revisando tratados internacionais, analistas econômicos calculando impactos e, no centro de tudo, uma pergunta que não saía da cabeça da alta cúpula da empresa. E se ele realmente fizer isso? O risco era real, e o dilema, cruel. Se recuassem, perderiam credibilidade internacional, competitividade e o respeito do mercado global. Se enfrentassem Trump, corriam o risco de perder o apoio de sua base mais fiel, os próprios agricultores americanos. Foi nesse momento que a John Deere tomou uma decisão histórica. Não voltaria atrás, sem pedir desculpas, sem recuar, sem mudar seus planos. Eles sabiam que estavam diante de um vendaval político, mas também sabiam que sua estratégia era de longo prazo e que ceder a pressões políticas temporárias poderia comprometer a empresa pelos próximos 30 anos. É fácil imaginar que essa decisão foi tomada numa sala de reunião fria, com homens de terno fazendo cálculos e projeções. Mas e se eu te disser que houve emoção também? Segundo fontes próximas, um dos conselheiros mais antigos da empresa, um ex-engenheiro nascido e criado em Illinois, teria dito durante a reunião: estamos aqui há 180 anos, sobrevivemos a guerras, crises, recessões. Se a gente desistir agora por medo de um discurso, deixamos de ser a John Deere. Essa frase ecoou, e foi a gota d'água. A empresa decidiu resistir, mas isso não significava que os desafios acabariam. Pelo contrário, Trump intensificou os ataques, voltou a citar a empresa em comícios, entrevistas e postagens nas redes sociais. Incentivou boicotes, pediu que agricultores procurassem alternativas mais patrióticas e classificou os líderes da John Deere como executivos que vendem a América em troca de lucro. E os efeitos começaram a ser sentidos. Em comunidades agrícolas de estados como Nebraska, Oklahoma e Dakota do Sul, redutos do trumpismo, algumas concessionárias relataram quedas significativas nas encomendas. Cartazes de protesto começaram a surgir em feiras agrícolas. Em um caso curioso, agricultores levaram tratores antigos da John Deere para um desfile local com placas dizendo: essa sim era a verdadeira Deere. A situação estava longe de ser apenas política. Estava virando emocional.
E mais do que isso, pessoal, porque para muitos a John Deere era mais do que uma marca, era um legado. E agora esse legado parecia manchado. Mas aqui está a questão. Será que é justo exigir que empresas ignorem a lógica econômica em nome do nacionalismo? Quantas empresas hoje conseguem manter produção 100% nacional e ainda competir com marcas globais, pagando salários justos, enfrentando regulações ambientais rigorosas e sobrevivendo à volatilidade de mercados internacionais? E mais, quantas dessas mesmas pessoas que criticam a John Deere compram celulares, roupas e carros produzidos em outros países? Essa é a hipocrisia silenciosa que poucos têm coragem de encarar. A verdade é que o patriotismo econômico é uma faca de dois gumes. Ele emociona sim, ele mobiliza sem dúvida. Mas quando se transforma em política punitiva, pode causar mais danos do que soluções. Se Trump de fato impusesse a tarifa de 200%, os impactos iriam muito além da John Deere. Toda a cadeia agrícola sentiria, desde os produtores até os distribuidores, passando pelos consumidores finais. Com equipamentos mais caros, a produção encareceria. E com isso, o preço dos alimentos, da carne ao milho, do leite ao pão, poderia subir para todos nós. E aí voltamos à pergunta central. Vale a pena travar uma guerra econômica por uma questão de orgulho nacional? Ou estamos diante de uma crise maior, uma que exige mais do que discursos inflamados e ameaças? Talvez o que precisamos é de políticas públicas que incentivem as empresas a permanecerem, investimento em infraestrutura, inovação, subsídios inteligentes, e não apenas o medo de uma tarifa colossal. Mas Trump aposta na força, na retórica, na intimidação, e enquanto ele continua a pressionar, a John Deere se mantém firme. Do lado de cá, quem mais sente é o trabalhador rural, é o pequeno produtor, é a família que depende da lavoura. Eles são os que realmente estão no meio do fogo cruzado. E talvez essa seja a parte mais triste de toda essa história. Uma guerra entre gigantes, travada no telhado das casas mais vulneráveis. O que vai acontecer a seguir? Será que Trump vai conseguir dobrar a John Deere? Ou será que a empresa, desafiando todas as expectativas, vai sobreviver? E provar que ainda é possível ser americana no coração, mesmo com fábricas pelo mundo? Essas perguntas ainda estão no ar, mas enquanto isso, quero ouvir de você. O que você faria no lugar da John Deere? Você apoiaria a decisão de manter a expansão global para se manter competitivo? Ou acredita que empresas têm o dever moral de produzir dentro dos Estados Unidos, mesmo que isso signifique preços mais altos e lucros menores? Porque uma das marcas mais americanas que existem, símbolo do campo, da terra, do suor e da tradição, decidiria enfrentar Donald Trump de frente, recusando-se a recuar, mesmo diante de uma ameaça de tarifa de 200%. A resposta é simples, mas ao mesmo tempo desconfortável: sobrevivência. Enquanto milhões viam a decisão da John Deere como uma escolha ideológica ou um ato de rebeldia contra o nacionalismo, dentro da empresa a visão era totalmente diferente. Não era uma cruzada política, era matemática. Você já se perguntou quanto custa manter uma fábrica funcionando nos Estados Unidos hoje? Agora adicione salários com benefícios, planos de saúde, impostos estaduais, federais, custos de energia, regulamentações ambientais cada vez mais exigentes e, claro, cadeias de suprimento globais cada vez mais instáveis. É possível competir com empresas chinesas, indianas ou brasileiras que operam com 1/3 desses custos? A John Deere já vinha sentindo essa pressão há anos. Ainda que continuasse sendo uma gigante no setor, com lucros respeitáveis e presença internacional consolidada, os sinais eram claros. O mercado estava mudando. Enquanto Trump fazia promessas de trazer empregos de volta, outras marcas estavam avançando silenciosamente, abrindo fábricas em mercados emergentes, reduzindo preços, ganhando território. E aqui vem a primeira grande quebra de expectativa. A John Deere não é a primeira a fazer isso. Ford, Caterpillar, GE, todas seguiram o mesmo caminho. Expandiram globalmente, diversificaram a produção, buscaram flexibilidade. Por que só agora virou uma guerra? A resposta está na simbologia. A John Deere representa mais do que produtos. Ela representa uma ideia de América, e quando uma ideia muda, ela incomoda. Mas para os executivos da empresa, a única coisa que importa mais do que a imagem é a viabilidade de longo prazo. E aqui entra a estratégia. Expandir para o exterior, para o México, Brasil, Índia e China, não é um capricho, é uma forma de ficar mais perto dos mercados que mais crescem. Mercados que nos próximos 10 a 15 anos devem superar os Estados Unidos em demanda por equipamentos agrícolas. Você sabia que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo? E que a Índia abriga milhões de pequenos agricultores que estão justamente agora se mecanizando? Ficar de fora desses mercados não é uma opção, e produzir localmente nesses países é mais barato, mais eficiente e, o mais importante, evita que os produtos da Deere sofram tarifas no destino. Ou seja, se Trump quer taxar de lá para cá, outros países também podem retaliar taxando de cá para lá. Quer um exemplo real? Em 2018, quando Trump aplicou tarifas sobre aço e alumínio, o Canadá respondeu com tarifas sobre tratores e equipamentos agrícolas. A John Deere sentiu no bolso. Não é só sobre produzir mais barato, é sobre evitar guerras comerciais que podem ser desastrosas. Mas se tudo isso é lógico, racional e calculado, porque parece uma afronta para tanta gente,
Talvez porque no fundo ainda alimentamos a ideia de que as empresas americanas têm uma dívida moral com os Estados Unidos, de que devem ficar aqui, empregar aqui, crescer aqui, mesmo que isso signifique perder competitividade no mundo. Mas será que isso é realista? Ou estamos apenas nos apegando a uma versão romântica de um passado que não volta mais? A John Deere não está escolhendo entre América e mundo. Ela está tentando fazer os dois, manter fábricas e empregos no solo americano, mas também crescer fora, equilibrar o orgulho nacional com os ventos da economia global, só que esse equilíbrio é instável. E Trump sabe disso. Ao atacá-la, ele força a empresa a tomar partido. A ficar contra ele é, aos olhos de seus apoiadores, o mesmo que ficar contra a América, e esse é um campo minado. Mas a Deere resolveu seguir em frente. Por quê? Porque ela está pensando em 2030, em 2040, em manter sua liderança tecnológica quando os tratores forem autônomos, quando as fazendas forem gerenciadas por inteligência artificial, quando os mercados forem cada vez mais voláteis. Você sabia que a John Deere já está desenvolvendo tratores 100% elétricos, com tecnologia de direção autônoma e sensores que analisam o solo em tempo real? E essa inovação custa caro e precisa de escala global para se pagar. Enquanto Trump fala de empregos tradicionais, a empresa está investindo na agricultura do futuro. E isso traz outra tensão: a diferença entre o mundo que conhecemos e o mundo que está chegando. Será que estamos preparados para aceitar que o futuro da agricultura americana não está apenas no campo, mas também nos chips, nas telas e nas redes de dados que conectam o planeta? Talvez o maior erro da John Deere tenha sido não comunicar isso claramente, não mostrar que expandir não é abandonar, que crescer globalmente não significa deixar de ser americana, que investir em mercados emergentes é na verdade garantir sua sobrevivência para continuar investindo aqui. Mas no mundo de hoje, a percepção vale tanto quanto a realidade, e nesse campo, a empresa ainda está perdendo pontos. Por isso essa parte da história é tão importante, porque ela revela um conflito maior do que parece, a luta entre dois modelos de mundo. Um onde empresas devem responder a governos e agendas nacionalistas, e outro onde as empresas respondem ao mercado, mesmo que isso as coloque contra a opinião pública. Qual modelo vai vencer? A resposta ainda não está clara. Mas uma coisa está: a John Deere não recuou, e não vai recuar. Ela sabe que essa decisão pode custar caro no curto prazo. Pode gerar boicotes, instabilidade nas ações, críticas ferozes da mídia, mas ela está apostando que no longo prazo a estratégia se sustentará, que seus tratores continuarão arando os campos, que sua tecnologia continuará guiando colheitas e que mesmo em meio à tempestade a marca vai resistir. Agora cabe a nós refletir: você acredita que a John Deere fez a escolha certa? Ou deveria ter mantido tudo dentro dos Estados Unidos, mesmo com os riscos de perder mercado e competitividade? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre isso. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar os bastidores dessa disputa de um jeito diferente, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso mostra que você valoriza análises profundas, sem filtros e com coragem de ir além da superfície. Na próxima parte, vamos revelar como essa guerra atingiu o elo mais frágil da cadeia: os próprios agricultores americanos. Prepare-se para ouvir histórias reais de quem está no meio do fogo cruzado e pode acabar pagando a conta sozinho. Até lá. Eu votei no Trump 3 vezes, mas se ele for tirar o trator da minha fazenda, quem vai arar o campo por mim? Essa foi a pergunta sincera, crua e desesperada de Harold Myers, um fazendeiro de 62 anos de Iowa, que passou a vida inteira montado em tratores John Deere, a mesma marca que seu avô usava quando plantava milho com as próprias mãos e que agora está no centro de uma guerra política que ele nunca pediu para lutar. E Harold não está sozinho. Na encruzilhada entre política e sobrevivência, milhares de agricultores americanos estão sendo forçados a tomar uma decisão que nenhum deles gostaria de tomar: ficar do lado de Trump, o homem que diz proteger a América rural, ou defender a John Deere, a marca que literalmente mantém suas fazendas funcionando. E se isso parece exagero, pense novamente. Trump declarou guerra a John Deere por expandir parte de sua produção para o exterior. Em resposta, propôs uma tarifa de 200% sobre qualquer equipamento fabricado fora dos Estados Unidos. A John Deere não recuou. E agora, quem está pagando o preço é justamente aquele que deveria estar no centro das políticas de ambos os lados: o agricultor. Mas como isso chegou nesse ponto? A agricultura americana já estava cambaleando antes mesmo desse conflito estourar. Nos últimos anos, produtores vêm enfrentando uma tempestade perfeita: custos crescentes, mudanças climáticas, acordos comerciais instáveis e margens de lucro cada vez mais apertadas. O diesel está mais caro, a manutenção está mais cara, o seguro da lavoura mais caro. E agora o trator? O trator pode simplesmente ficar inacessível. Você tem ideia do que é depender de um trator de $500 milhão para plantar, colher e sobreviver, e de repente descobrir que ele vai custar o dobro por causa de uma briga entre políticos e CEOs? E não se trata de luxo, trata-se de ferramenta, de infraestrutura, de continuidade. Muitos desses agricultores, como Harold, são donos de pequenas e médias propriedades, onde qualquer oscilação de preço pode significar o fim de uma safra, ou o início de uma dívida que se arrasta por anos. Agora, imagine ser colocado no centro dessa disputa
e ter que escolher entre sua lealdade política e sua realidade econômica. É exatamente isso que está acontecendo. De um lado, Trump segue firme em sua narrativa de salvar os empregos americanos e punir as empresas desleais. Ele diz que está fazendo isso pelos próprios agricultores. Do outro, a John Deere diz que está tentando se manter viva, competitiva, global, e que só assim poderá continuar inovando, oferecendo tecnologia de ponta e mantendo parte da produção dentro do país. Mas e o agricultor? Ele está no meio, sendo puxado pelos dois lados, com a carteira esvaziando e o campo esperando. E aí começa o verdadeiro dilema. Harold, o fazendeiro de Iowa, contou que ficou semanas dividido. Ele sempre foi fiel ao Trump, dizia que o ex-presidente entendia o homem comum, falava a língua do campo, mas também sabia que sem a John Deere, sua fazenda parava. Você pode viver sem política, mas não vive sem o trator funcionando quando o tempo de plantar chega. E essa frase é mais poderosa do que parece, porque revela a base do conflito. A política virou espetáculo, mas a agricultura ainda é feita de realidade. Enquanto o discurso sobe nos palanques, o milho precisa ser colhido. Enquanto os tweets inflamam os apoiadores, a plantadeira precisa rodar. Enquanto as ameaças de tarifa dominam as manchetes, as contas da fazenda vencem no fim do mês. E é aí que o discurso começa a colapsar. Vários agricultores que, num primeiro momento, apoiaram Trump cegamente, começaram a fazer as contas, literalmente. Se a tarifa de 200% for aplicada, eles podem acabar pagando milhares a mais em cada equipamento. E isso, em alguns casos, pode representar a diferença entre o lucro e o prejuízo no ano. Mas abandonar Trump é fácil? Não. Porque a política, como tudo na vida rural, também é feita de relações pessoais, de confiança construída com o tempo, e muitos agricultores se sentem traídos pela John Deere, mesmo sabendo que ela está apenas fazendo o que a maioria das empresas globais já fez. Será que o campo está pronto para aceitar que a tradição não está imune à globalização? A John Deere, como marca, sempre fez questão de se posicionar como parte da identidade rural americana. Seus comerciais não falam de tecnologia, falam de família, de legado, de colheitas ao nascer do sol. Quando essa marca decide mover parte da produção para o exterior, o agricultor não sente apenas um impacto econômico, ele sente um corte emocional, uma ruptura simbólica. É por isso que o dilema é tão cruel. Ficar com Trump é afirmar o valor do patriotismo, mas correr o risco de inviabilizar o próprio sustento. Ficar com a John Deere é garantir a ferramenta, mas parecer cúmplice da globalização, que muitos enxergam como destruidora do modo de vida americano, e como escolher entre o que você acredita e o que você precisa. Esse é o tipo de escolha que nenhum agricultor quer fazer. Mas é exatamente essa escolha que muitos estão sendo forçados a encarar. E é aí que entra um fator, muitas vezes ignorado por analistas e comentaristas de fora: o orgulho. O orgulho de quem levantou a lavoura com as próprias mãos, de quem nunca precisou de governo nem de corporação para trabalhar, de quem quer acima de tudo ser ouvido, não usado. Eles dizem que estão lutando por nós, mas ninguém me ligou para perguntar o que eu achava. Essa frase é de Carol Briggs, uma produtora do Texas que também votou em Trump, mas que hoje considera que tanto ele quanto a John Deere estão jogando xadrez com a nossa vida real. E ela está certa, porque a verdade é que os agricultores não querem escolher lados. Eles querem soluções. Eles querem saber se vão conseguir comprar peças de reposição em 6 meses, se o trator vai continuar acessível, se a assistência técnica local vai fechar porque a concessionária perdeu vendas, se o boicote vai colapsar o mercado, se as tarifas vão encarecer tudo. Perguntas práticas, perguntas urgentes, perguntas que ninguém está respondendo. E isso talvez seja o mais doloroso, porque no fim do dia, o campo continua lá, esperando, pedindo respostas, precisando de ação. Enquanto isso, as redes sociais continuam incendiadas. Hashtags pró-boicote viralizam. Vídeos de fazendeiros abandonando a marca ganham milhões de visualizações. Outros mais discretos seguem comprando John Deere, mas em silêncio, com medo do julgamento dos vizinhos, com medo de serem vistos como traidores. O campo virou campo de batalha. E talvez a pergunta mais importante de todas seja: quantas colheitas mais cabem nesse jogo de poder? Porque não se trata apenas de uma guerra entre Trump e a John Deere. Trata-se de um experimento real sobre o que acontece quando ideologia, economia e tradição colidem na prática. E nesse caso, o preço não será pago em likes, votos ou ações. Será pago em dívidas, em safras perdidas, em noites sem dormir. O agricultor está cansado de ser símbolo, ele quer ser solução. E a pergunta que fica é: quem vai escutar antes que seja tarde demais? Quando colocam um imposto sobre uma empresa, parece que estão punindo os bilionários. Mas no final, quem paga o preço sou eu, que preciso de uma peça para o meu trator e descubro que ela está custando o dobro. Quem disse isso foi Tim Rosenfeld, agricultor de milho do Missouri. Ele não tem MBA em economia nem acesso a análises de mercado, mas com um simples aperto no bolso, entendeu o que boa parte da população ainda ignora. Tarifas não atingem apenas as empresas, elas atingem você. A narrativa do embate entre Trump e John Deere começou como uma briga ideológica. De um lado, o nacionalismo econômico, do outro, a globalização corporativa. Mas à medida que os discursos se transformaram em medidas concretas, a pergunta inevitável apareceu: quem está realmente pagando por essa guerra? Spoiler, não são os CEOs.
não são os políticos e, na maioria das vezes, nem mesmo os acionistas. Quem paga são os agricultores, os trabalhadores, os consumidores, pessoas comuns como Tim, que agora precisa escolher entre trocar uma peça essencial ou apertar ainda mais o orçamento da família. Vamos aos números. Segundo um relatório da Peterson Institute for International Economics, quase 90% do impacto de tarifas impostas entre 2018 e 2020 nos USA foi repassado diretamente aos consumidores e empresas locais. Isso significa que, embora o governo anuncie medidas contra empresas estrangeiras ou contra traidores do país, quem realmente sofre o efeito direto são os americanos que compram, usam e dependem dos produtos afetados. E o caso da John Deere é ainda mais sensível. A maioria dos agricultores não compra trator por capricho. Eles compram por necessidade. E não é raro que uma única máquina represente 30%, 40% ou até 50% da estrutura operacional de uma fazenda. Agora imagine, se o trator que custava $250 mil passa a custar 450 mil por conta de tarifas, como o produtor responde? Ele não responde. Ele congela o investimento, ele adia a compra, ele corta gastos. E sabe o que isso gera? Quebra de safra, endividamento, desemprego rural e, por fim, inflação alimentar. É um efeito dominó. E ele já começou. Segundo a Associação Nacional de Revendedores de Equipamentos Agrícolas dos Estados Unidos, NAIDA, as encomendas de tratores John Deere caíram 19% nas últimas 12 semanas, especialmente nos estados que são base do eleitorado rural conservador. As concessionárias estão em alerta. Algumas já reduziram o quadro de funcionários, outras estão segurando pedidos, e o medo de uma recessão agrícola silenciosa cresce a cada dia. E não para por aí. Você se lembra dos efeitos das tarifas de Trump sobre o aço e o alumínio em 2018? A promessa era proteger os trabalhadores americanos da indústria de base. O que aconteceu? As empresas americanas que utilizavam aço importado, como fabricantes de automóveis, eletrodomésticos e até estruturas agrícolas, viram seus custos explodirem. Algumas fecharam, outras demitiram. A Harley Davidson, por exemplo, anunciou que transferiria parte de sua produção para fora dos Estados Unidos para escapar das tarifas retaliatórias da União Europeia. Sim, você entendeu. As tarifas fizeram exatamente o contrário do que prometiam. E agora o risco se repete. Se os Estados Unidos impõem uma tarifa de 200% sobre produtos John Deere fabricados fora do país, o que impede que o Brasil, o México ou a Índia, onde a empresa também vende, decidam revidar com suas próprias tarifas. Isso pode gerar um efeito cascata. E quando a John Deere sofre lá fora, ela também sofre aqui dentro. Menos lucro, menos investimento, menos inovação, menos empregos. Pausa aqui. Vamos respirar juntos e pensar. Se o objetivo era proteger o trabalhador americano, por que ele está sendo demitido? Se a meta era fortalecer a agricultura nacional, por que o agricultor está sendo sufocado? Porque, no fundo, toda essa guerra se apoia em uma ilusão perigosa, a de que é possível isolar uma economia globalizada com medidas simples, como apertar um botão ou subir uma tarifa. Mas o mundo não funciona mais assim. Quando você sobe uma tarifa na fronteira, não está punindo apenas quem vende, mas também quem compra. Quando você dificulta a importação, não está apenas protegendo empregos, está encarecendo a produção e afastando a competitividade. E essa conta não aparece no discurso político, ela aparece no talão de cheques, na planilha da fazenda, na fatura do mês. Quer mais um exemplo inesperado? O fertilizante. Boa parte dos insumos usados na produção de fertilizantes agrícolas nos Estados Unidos vem de países como Rússia, Marrocos e Canadá. Em 2022, quando sanções e tarifas começaram a impactar essas importações, o preço do fertilizante subiu até 300% em alguns estados. Sabe quem pagou? O agricultor. E quem mais? Você, consumidor? No preço final do arroz, do feijão, do leite? É por isso que essa discussão vai além de Trump e John Deere. Ela diz respeito ao modelo de país que queremos construir. Um modelo que se fecha para proteger símbolos e narrativas, mesmo que isso custe mais para todos, ou um modelo que reconhece a complexidade do mundo atual e busca soluções sustentáveis, inteligentes e coordenadas, porque aqui vai uma verdade desconfortável. É impossível defender o futuro da agricultura americana usando ferramentas do século passado. E enquanto as decisões forem tomadas com base em aplausos de comício e não em análises de impacto, o povo vai continuar pagando uma conta que nem sabia que assinou. Quantas vezes vamos repetir o mesmo erro até aprender? Será que ainda dá tempo de reverter os danos? Ou já estamos presos em uma espiral de decisões populistas com impacto devastador? Quem realmente está protegendo a América? A resposta talvez esteja no campo, nas cidades pequenas, nas vozes que não aparecem nos palanques, mas que trabalham do nascer ao pôr do sol. São elas que estão pagando essa conta e merecem, no mínimo, ser ouvidas antes da próxima tarifa ser assinada. A política grita, o mercado sussurra, e quando ele sussurra, gigantes tremem. Essa frase apareceu discretamente em um relatório interno da Morningstar, uma das maiores agências de análise de investimentos do mundo, na manhã seguinte ao anúncio de Trump sobre a tarifa de 200% contra a John Deere. Enquanto as redes sociais ferviam de boicotes, bandeiras e discursos inflamados, o mundo das finanças fazia o que sabe fazer melhor. Observava, silencioso, calculista, impiedoso.
E esse silêncio não significa neutralidade. Pelo contrário, Wall Street tem um tipo muito específico de lealdade, e ela não está alinhada nem com o patriotismo, nem com a tradição. O mercado responde a uma entidade única, o lucro. Quando Trump declarou guerra a John Deere, muitos pensaram que o mercado financeiro se voltaria contra aquela empresa. Afinal, uma das marcas mais simbólicas do agronegócio norte-americano estava entrando em rota de colisão com o político que mais se apresentou como defensor do homem do campo. Mas o que aconteceu foi no mínimo surpreendente. Nas primeiras 48 horas após o anúncio da tarifa, as ações da John Deere caíram. Natural. O mercado odeia incerteza e qualquer ameaça política traz instabilidade. Mas então, algo inesperado começou a acontecer. Investidores institucionais, fundos de pensão, gestoras globais, bancos privados começaram discretamente a comprar as ações em queda. Não em grandes blocos, mas em operações silenciosas, calculadas, quase invisíveis ao público geral. Por quê? Porque eles perceberam algo que poucos enxergaram na superfície. A John Deere não está apenas enfrentando Trump. Ela está apostando em um futuro que, gostemos ou não, está chegando. Enquanto o ex-presidente fala em trazer de volta os empregos do passado, a empresa está investindo em máquinas autônomas, agricultura de precisão, Big Data no campo e tratores 100% elétricos. Estamos falando de tecnologias que não apenas reduzem custos, mas redesenham completamente a forma como o alimento é cultivado no mundo. E isso mexe com o mercado de uma forma profunda. Sabe qual é o ativo mais valioso para um investidor hoje? Escalabilidade. A capacidade de uma empresa crescer, multiplicar seu modelo, atingir novos mercados, sem depender de estruturas engessadas ou limitações geográficas. E é exatamente isso que a John Deere está buscando ao expandir sua produção e suas operações globais. Mas há um problema. O mercado também é um mestre em antecipar riscos. E sabe o que mais ele detesta, além da incerteza? Polarização. Nos últimos anos, empresas que ousaram desafiar movimentos políticos, seja da esquerda ou da direita, pagaram caro. A Nike, por exemplo, viu suas ações sofrerem forte oscilação após sua campanha com Colin Kaepernick, o jogador que se ajoelhou durante o hino. A Disney, ao enfrentar governos estaduais, perdeu bilhões em valor de mercado e se viu no centro de uma guerra ideológica. Agora, a John Deere está entrando nesse campo minado, mas com uma diferença brutal. Seu público-alvo é altamente politizado e profundamente conectado à figura de Trump. Isso gera um paradoxo. De um lado, os investidores gostam da estratégia de longo prazo da empresa. Veem com bons olhos a expansão internacional, a aposta em tecnologia e a tentativa de tornar-se menos dependente de ciclos políticos internos. De outro, sabem que a base de consumidores da John Deere pode retaliar, não por razões econômicas, mas por convicção. E aqui entra o ponto de tensão mais afiado dessa história. O mercado está apostando que os agricultores não vão conseguir sustentar um boicote por tempo suficiente para afetar o caixa da John Deere. Por quê? Porque mudar de fornecedor de maquinário agrícola não é como trocar de celular. É um ecossistema inteiro, software, manutenção, peças, capacitação. Uma troca abrupta pode significar anos de adaptação e prejuízo, mas e se os agricultores realmente decidirem pagar esse preço por lealdade política? E se marcas concorrentes como Kubota, Mahindra e Case IH começarem a explorar esse buraco emocional com campanhas agressivas, oferecendo subsídios, descontos e financiamento facilitado? Será que a fidelidade à marca resistirá à pressão social? E o que acontecerá se as ações da John Deere começarem a despencar em função disso? O investidor médio pode ser paciente, mas não é cego, e essa tensão está latente. Hoje, a volatilidade das ações da John Deere aumentou 38% desde o início da crise. As projeções de receita para o próximo trimestre foram revisadas para baixo por pelo menos 3 grandes bancos de investimento, e relatórios internos da empresa, obtidos por veículos como o Wall Street Journal, já indicam que algumas unidades de produção estão reavaliando cronogramas de expansão, sinais sutis, mas graves. Porque uma coisa o mercado aprendeu nas últimas décadas: não se brinca com política interna nos Estados Unidos. O risco reputacional pode ser tão letal quanto um colapso financeiro. Agora, a grande questão que paira no ar é: o mercado vai continuar apostando na John Deere se ela perder sua base doméstica? Ou melhor, até onde vai a tolerância do capital com empresas que desafiam movimentos nacionalistas? Esse não é um problema exclusivo da John Deere. Essa é uma pergunta existencial para todas as grandes marcas americanas que operam em um mundo cada vez mais conectado e cada vez mais polarizado. A Amazon, a Tesla, a Apple, todas elas já enfrentaram crises parecidas, mas há uma diferença crucial. Nenhuma delas depende diretamente de uma base tão culturalmente identificada com o patriotismo rural americano. A John Deere depende, e é por isso que essa guerra está deixando os investidores inquietos. Eles sabem que não é só uma questão de balança comercial, é uma disputa simbólica. E quando os símbolos entram em jogo, a lógica do mercado nem sempre vence. Então agora, os olhos de Wall Street estão voltados para o próximo passo. Será que Trump vai intensificar sua retórica e empurrar a base contra a John Deere de forma definitiva?
Ou será que a empresa conseguirá reverter a percepção pública, explicar sua estratégia e manter sua posição como ícone da agricultura americana, mesmo operando em um mundo globalizado? A resposta ainda está sendo escrita, em reuniões a portas fechadas, em relatórios de analistas, em discursos de campanha, em decisões silenciosas de fazendeiros que ainda não sabem se vão comprar ou não seu próximo trator verde. Se um dia eu tiver que escolher entre meu orgulho e minha colheita, escolho a colheita sem pensar duas vezes. Foi com essa clareza direta que Laura Jennings, agricultora de terceira geração no Nebraska, respondeu ao ser perguntada se deixaria de comprar tratores da John Deere por conta da polêmica envolvendo Donald Trump. Ela não sorriu, não vacilou, disse o que precisava, com a firmeza de quem entende que na vida do campo, ideologia tem validade curta, porque a terra não espera, a chuva também não, e as dívidas menos ainda. Essa frase poderia sozinha encerrar toda essa discussão, mas ela também pode ser o ponto de partida para enxergarmos essa história sob uma nova ótica. Durante meses, observamos de perto um embate inesperado. Um ex-presidente com raízes profundas no interior dos Estados Unidos, confrontando uma das marcas mais emblemáticas do agronegócio americano. A John Deere, ao optar por expandir sua presença no mercado internacional, desencadeou uma reação carregada de política e emoção. Trump respondeu à altura, acusando a empresa de traição, ameaçando com tarifas e incentivando um boicote feroz. As redes sociais pegaram fogo. Manchetes estamparam o conflito, vídeos e protestos se multiplicaram. Mas depois que a poeira assentou, restou uma pergunta inevitável. Afinal, o que realmente mudou? A resposta é menos óbvia do que parece, porque embora nenhuma decisão oficial tenha sido revertida, muita coisa mudou no íntimo de quem acompanhou tudo isso. O boicote, aquele que prometia derrubar a John Deere, não teve a força duradoura que muitos imaginavam. Ele existiu, fez barulho, causou desconforto. Algumas vendas, especialmente em estados conservadores como Oklahoma e Dakota do Sul, chegaram a ser canceladas, mas na prática a ruptura não se consolidou. Por quê? Porque confiança não é algo que se apaga com uma campanha ou discurso inflamado. É construída ao longo de décadas e não desmorona da noite para o dia. A John Deere não é apenas uma logomarca verde pintada em máquinas, ela está incrustada no DNA das colheitas americanas há gerações. A relação com a marca foi tecida safra após safra, com suor, resiliência e entrega. Isso não se quebra tão facilmente. Além disso, muitos agricultores começaram a perceber o contrassenso, boicotar a John Deere por deixar de ser americana. Para substituir por quem? Por outras fabricantes que também produzem fora dos Estados Unidos? Por marcas sem estrutura de apoio no interior do país? No final das contas, discurso político não colhe soja, não movimenta a colheitadeira, não paga contas quando a previsão do tempo anuncia chuva dentro de 2 dias. E aí quando o relógio da lavoura aperta, a ideologia dá espaço ao pragmatismo. É justamente aí que está o verdadeiro desfecho dessa crise. Não houve comunicado oficial encerrando o embate, não houve acordo formalizado, mas lentamente tudo voltou ao seu ritmo. A John Deere seguiu com sua expansão internacional, mas reforçou os laços com seus clientes mais antigos, criou novas ações para se aproximar dos pequenos e médios produtores, investiu em tecnologia mais acessível. Ela percebeu que para continuar no coração do agricultor americano, não bastava entregar eficiência, era preciso estar presente nos momentos difíceis. Do lado político, Trump baixou o tom, manteve suas críticas à globalização, mas tirou a John Deere do centro da disputa. Talvez tenha entendido que insistir nesse confronto significaria perder apoio em uma base que, embora fiel, também precisa de máquinas que funcionem. Talvez tenha percebido que a lógica do campo não se dobra tão facilmente à pressão. No mercado, as ações da empresa oscilaram, mas encontraram estabilidade. Os investidores entenderam que mesmo após o barulho, a John Deere segue forte, talvez até mais resiliente, mas o mais relevante. Os agricultores, os protagonistas dessa trama, fizeram o que sempre fazem. Analisaram, esperaram e decidiram baseados na realidade, e não na retórica. Eles não traíram Trump, nem abandonaram a John Deere, apenas fizeram o que sabiam ser necessário, proteger a própria lavoura. Porque no fim, não se trata de uma guerra ideológica. Trata-se do pão que vai para a mesa da próxima geração. Trata-se da capacidade de continuar existindo, de permanecer com os pés firmes na terra. E é aí que mora a verdadeira reflexão. Talvez estejamos diante do retrato da nova lealdade. Não aquela barulhenta, mas a que sustenta, a que equilibra tradição e pragmatismo, a que resiste à primeira tempestade, mas também presta atenção nos ventos que sopram mudança. A John Deere saiu fortalecida porque soube escutar, porque apesar de manter sua estratégia global, fez questão de mostrar que está ao lado do produtor, principalmente na hora do aperto, oferecendo suporte, tecnologia e respeito pela trajetória de quem constrói o país com as próprias mãos. Trump, por sua vez, mostrou que ainda tem uma base sólida, que sua voz ecoa onde poucos chegam, mas também entendeu que há limites para transformar o campo em palco político. E o agricultor? Esse saiu maior, mais atento, mais exigente, menos disposto a ser usado como massa de manobra e mais preparado para tomar decisões que priorizam o que realmente importa: a lavoura, a terra, a colheita,
Se você acompanhou essa série até aqui, meu agradecimento. Você não apenas assistiu, você refletiu, questionou, foi além das manchetes. E agora te faço um convite. Comenta aqui embaixo. A John Deere fez certo em seguir seu plano? O boicote teve fundamento? Trump passou dos limites ou defendeu aquilo que muitos acreditam? Sua opinião é essencial para manter esse debate vivo. E se esse conteúdo te agregou de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo análises profundas, corajosas, que não param na superfície. No próximo episódio, vamos explorar outro capítulo dessa conexão entre política, economia e poder, e como decisões que parecem distantes podem sim bater à sua porta. Até lá, e lembre-se, o campo ensina uma lição que o mundo ainda tenta entender. Quem planta com consciência, colhe com sabedoria.